né, de como ela começa a brotar os seus requisitos, como ela começa a fruir no psiquismo do ser humano, até mesmo antes dela, a depressão, ser notada como tal, deprimento do psique humano, é algo até hoje em dia, pelo que eu vejo aí como psicanalista, muito raro, porque ela é uma doença sorrateira e é uma doença traiçoeira. Muitas das vezes ela se infiltra entre a procrastinação e a preguiça, a dislexia. Muitas das vezes ela se infiltra entre a teimosia, né, e entre também a frieza. Muitas das vezes ela se infiltra, para não dizer em quase todas as maledicências humanas. Mas uma coisa que eu aprendi com a depressão e tendo tido-a, né, durante há quase 4 anos e meio, 5 anos, quando eu perdi minha avó. Hoje eu não digo mais perdi, mas eu falo perdi, que é assim que a gente entende, pelo desencarne, a gente entende que a depressão ela não tira o caráter das pessoas. Depressão, não. Creio eu que nenhuma doença propriamente clínica, né, assertivamente diagnosticada, que há um distúrbio neuronal, um distúrbio hormonal, ou um distúrbio que a pessoa em si, que passa por certa mazela, pode até ter certos desintempéries na sua vida, na área afetiva, na área emocional, até na área racional. Mas o caráter, a depressão não tolhe. Creio eu que nenhuma doença psicológica tolhe o caráter. Por que eu estou trazendo hoje isso no tema em si? Depressão. Porque muitas pessoas, agora a gente já está, bem dizer, final de 2022, hoje é dia 14/10, são 20 horas com 16 minutos. Uma boa noite, Carmen, se você puder me ajudar, minha internet realmente hoje não está ajudando. Me dizer como é que está o som, se a imagem está boa, eu agradeço aí a quem puder ajudar. E é interessante que muitas pessoas me procuram e começam a falar da depressão, e quanto mais elas falam, mais eu vou observando, notando, absorvendo que a depressão é uma praga e ela envenena a muitas pessoas. Mas ela não tira das pessoas, graças a Deus, a dignidade. Olha só como funciona. A depressão não tira o nosso caráter e a depressão não tira a nossa dignidade. E o Edson já trabalhou com muitas, não foi uma nem duas, nesses 26 anos de psicanálise, muitas, mas muitas pessoas que perderam vidas pela depressão, pelo suicídio, no caso, né, mais seguido de depressão. Então, mas Edson, para aí, então quer dizer que quem tirou a vida teve caráter, teve princípios? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando não do feito, nós estamos falando do fato. Repito mais uma vez para ficar bem gravado aqui. Hoje, o psicanalista Edson Rosa vai trazer um assunto sobre a depressão, nesses 5 minutos e 32 segundos agora, que eu vou dar o meu melhor para tentar ajudar a quem tem e acha que não tem. Porque aqueles que já têm entendem, infelizmente, o que eu vou falar aqui. Ok? E eu noto, como profissional, como pai, como avô, né, como filho, como amigo, que é uma doença que está se espalhando como erva daninha na sociedade, ainda mais agora, após Covid. A gente tem que ter muito cuidado, analisar os nossos filhos. Ah, mas é característica. Ah, mas é o gênio. Ah, mas é o temperamento. Ah, mas é a persona. Ah, mas é a personificação familiar mediante ao genoma, ao RNA, ao DNA. É os hábitos. Nananina, não. Mais uma vez eu vou repetir. A gente não deve levar tudo a ponto de faca, mas a depressão é para gente forte, não é para gente fraca. Pode parecer dúbio o que eu estou falando, porque parece que eu quero que os fortes tenham depressão, mas não.
E quando uma pessoa fala para mim, Edson, eu vivo há 5, 6 anos com depressão, a primeira coisa que eu penso, meu Deus, que homem mais forte, que mulher mais resistente. Porque é horrível. É horrível. E graças a Deus, além da vergonha na cara, como ser humano comum, e dentro da minha profissão eu procuro ser digno, eu tenho uma memória boa. Hoje é 2022. Há 10 anos atrás, talvez nem isso, a depressão era tratada como frescura. Eu, Edson, ouvia isso de colegas. Não estou dizendo o nome, mas é verdade. Ah, depressão existe sim, mas muitas vezes é frescura. Eu ficava só analisando. Eu tive depressão, foi com meus 22, mais ou menos, deu 4, né? Dos 22 aos 26. Eu posso garantir. Não é frescura, não. É punk. Eu estou deixando algumas pessoas ouvir aí, entrar, fazer os seus comentários, perguntas abertas sobre o tema depressão, desde que vocês não se coloquem a evidência, né? E não evidenciem ninguém, mas sobre o tema a gente está aqui para falar. Edson, eu ouvi você falar na primeira gravação que não ficou gravada, na verdade, que a internet estava ruim, que a depressão ela se infiltra na procrastinação, na preguiça, ela se infiltra nos rompantes, ela se infiltra nas mágoas, ela se infiltra nas tristezas, ela se infiltra na euforia. Analisem palavra por palavra do que eu estou falando, depressivos. Ela se infiltra na euforia, sim. É muito interessante que nos meus estudos particulares, até a gente fez um livro aqui que é o Amor Próprio, ele está aqui atrás, capa vermelha, lá atrás, lá, aqui atrás, aqui. A gente fala sobre isso, não da depressão, mas do amor próprio. A gente tem que a depressão deixa a pessoa triste, nem sempre. Muitas das vezes a depressão, quando ela entra no estado de euforia, é aquela pessoa que só é alegre com os outros e só é contente quando tem. Só é feliz quando pode, só é completa quando é aceita. E só se sente de bem quando com os outros, por ela e com os outros se sente melhor. Consigo só depressão e tristeza. Então a depressão, quando ela entra na euforia, ela confunde as pessoas esse estado de alegria vampiro. Esse estado de alegria tóxico, porque mistura com posse, com submissão. Está tudo gravado aqui para quem quiser pensar. Edson, você está dizendo que a depressão ela se infiltra com a alegria? Não, mas na contraparte onde engana o ser humano, sim, que é a euforia. E a euforia causa o quê? Apego, ansiedade, carência, mágoas, rancores. Quando não cria aqueles sensos de catarse, onde a pessoa ela fica fria, analítica, repetitiva, ou se não extremo, vitimista, pedinte. Edson, mas você acabou de dizer que a depressão ela não tira o caráter das pessoas, sim, mas ela enche as pessoas de mania. Ela não tira o caráter, porque se ela tirar o caráter, a pessoa não tem mais o limiar do que é dor e sofrimento. Se ela tira o princípio de alguém, caráter e princípio, vocês que estão me ouvindo, por caridade, nos dá esse limiar sentindo, não só intelectual, do que seja eticamente correto, não melhor, nem bom, nem ruim, é correto. Não tem nada a ver com moral. O caráter nos dá ética de, pô, eu não desejo para o outro, eu não quero para mim, eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Em princípios também. Por isso que, para mim, como profissional, eu não consigo acreditar que o verdadeiro depressivo, não estou falando de adultos mimados, carentes e ansiosos, percam o caráter. Tipo, o que é um depressivo de verdade? Pô, cara, um depressivo de verdade, só se fora a depressão ele tem um borderline. Aí ele tem tendência a ser emoção à flor da pele, a carne viva. Aí é mentir, enganar ou se vitimizar. Fora a depressão, só se ele tem tendência a ter uma psicopatia, uma esquizofrenia seguida com psicose profunda, aonde ele vai ser um frio calculista, ou se não, um agressivo. Porque se for depressão,
a tendência é ele ser passivo. E quando ele agride alguém é porque ele se machuca. É típico da depressão em qualquer pessoa. Porém, vem o que a gente sempre fala como profissional e como ex-depressivo. Em cada pessoa, a depressão se mistura com seus hábitos ruins e com suas manias infelizes. Estou falando como um ex-depressivo, não como psicanalista. E se eu olhar como psicanalista, então é pior ainda. Ou melhor, porque a depressão ela não amplia o que é de ruim dentro da gente. Ela confunde as necessidades com o que é importante, com o que se faz inútil, com aquilo que talvez seria necessário e com aquilo que com certeza absoluta é essencial. Então a pessoa não sai do lugar. A pessoa fica um dependente químico de cortisol e adrenalina. A gente fica independente dela, desta pressão, desta depressão. E quem está fora acha que a gente está num estado de frescura, que não tem nada. E muitas das vezes ela começa, eu prometo que eu só vou falar mais 2 minutos e vou responder os amigos, fora os boa noites. Muitas vezes ela começa com, deixa para lá, eu não quero sair hoje. Ah, não quero mais comer. Ah, só quero ficar deitado. Ah, não, mano, deixa assim, você tá certo, você tem a razão. Ah, quer saber uma coisa? Ah, não vou mais trabalhar, quer saber uma coisa? Não vou fazer mais nada hoje. É, bem assim, bem... É meio confuso, ela confunde a gente, porque ela vem num cansaço de ser. Só que se a gente se aprofundar mais nela, a depressão, de uma forma, com todo respeito, fria e analítica, quase sempre quando ela cansa o nosso ser, é porque realmente nós já estamos exauridos de se manter. Nós já estamos exacerbados de pertencer. Porque, na verdade, o nosso ser não cansa. Ele entristece. O que cansa é se manter no que a gente, até então, antes, durante a depressão, a gente se fez. Traindo os nossos princípios, traindo a nossa ética, ou traindo algo na gente que quase sempre não precisou pegar, comer, comprar e trocar, mas necessitou se sentir. E nessa necessidade de sentir, claro, por lógica de um ser humano mamífero, homem sapiens, de contribuir nesta troca. Como diz Francisco, é dando que se recebe. Então, muitas das vezes, e eu não vejo isso de todo como egoísmo, orgulho e vaidade, a gente começa uma depressão, com todo o respeito a quem me ouve, vivendo numa família tóxica, mas a gente não se percebe que nós também temos as nossas toxicidades. Muitas das vezes nós vivemos numa sociedade tóxica, mas também nós não vemos e não nos notamos que nós também nos alimentamos e nos alinhamos em certas toxicidades de carência, de mania, de aceitação, enquanto a sociedade, de certa forma, de punição, de obrigação, de ordenança. Então, a depressão 2022, isso não é previsão, isso aí, infelizmente, é uma realidade. O pós-Covid, é a 4ª live que eu falo isso, eu fiz uma promessa que eu não vou falar mais sobre isso desse jeito. O pós-Covid vai começar em metade de 2024. Se eu conheço um pouquinho o psiquismo humano, quem já está se sentindo estranho, por favor, procure um terapeuta, procure uma psicanálise, um psicólogo. O que deve ser resolvido com a espiritualidade, que seja, e o que precisa de uma ajuda profissional, que assim se faz. Porque ainda a pior fase nem começou. E eu tenho filhos, tenho neta, tenho parentes, tenho a mim mesmo, quem sabe eu estou falando aqui, e eu não digo morder minha língua, porque eu sou um homem comum, estou num corpo orgânico, feito para morrer, crescer, envelhecer e vai morrer. Amanhã eu posso ter depressão de novo, mas, como profissional, eu digo para vocês, toda essa pressão que a gente teve dessas quarentenas aí,
eu posso dizer, 95% da humanidade ainda não sentiu na carne. E falo isso com tristeza, não que eu quero que as pessoas sintam dor, porque funciona assim o nosso organismo psíquico. A gente sai de um aperto onde causa dor e sofrimento e pânico. Aí depois a gente entra num estado meio que de inércia e de reatividade, que é o que nós estamos vivendo, por exemplo, aqui no Brasil. As pessoas estão inércias, cansadas e reativas, incisivas, punitivas, e confundem objetividade com reatividade, quase como animais, alguns. Depois dessa fase, vem as catarses de histeria. Que eu creio que isso vai começar lá para 2023, no final do ano. Aí tá a televisão e o jornal vão mostrar isso aí. Lá para 2024, que eu não sou Nostradamus, é uma realidade, aí que vai começar o psiquismo somatizar nos órgãos físicos doenças somáticas e, com isso, doenças psicológicas, tanto neuronais como também somatizações envolvendo maus cuidados, que envolve, sim, muitas das vezes, já a depressão por maus hábitos. Agora eu vou começar a responder as perguntas, fiz um prólogo longo. Prometo que a live vai ser de 1h, 1h05, eu vou ser o mais direto possível e vou dar o meu melhor, que para mim é o meu melhor, mas talvez para algumas pessoas é insignificante. O importante é tentar ajudar. Valeu? Obrigado a todos. Como é que está o som? Espero que esteja bom. Boa noite a todos. Dia 14/10, 20h30. Um amigo aqui, o David, muito obrigado, amigo, por ajudar, viu? Ele fala, Edson, a depressão pode sair do corpo físico e ir se alojar nos outros corpos, como no perispírito? Com certeza, meu amigo. No plano espiritual, o que mais tem no umbral é depressivo. Só uma correção. Os presos nos seus umbrais, o que prende a pessoa no umbral? A depressão. O que é a depressão? Senso de estado de vazio e de autocobrança, de procura interminável de algo por dentro, que não lhe preenche, mediante a algo por fora que não lhe sacia. É mais ou menos isso, de uma forma curta e grossa. Tipo, é você querer procurar o ar no vento. Ou você querer procurar o vento no ar. Você sabe que existe, tá lhe tocando, mas você não está vendo. Você sabe que existe o ar, né? Você está absorvendo, mas você não está vendo de ver. Sim, meu amigo, tem sim. Em casas espíritas, para quem trabalha em grupo de desobsessão, o que a gente mais vê são espíritos, né, amigos, irmãos, obsessores, que vêm com essa doença. Como tem espíritos bipolar, esquizofrênicos. Edson, não acredito nisso. Então, leia o livro Missionários da Luz, de Chico Cândido Xavier, onde os espíritos estão medicando, né, espíritos desencarnados no manicômio, no plano espiritual. Não estou dizendo que depressão é coisa de gente com problemas neuronais. Não. Mas se tem manicômio, tem de tudo, né, meu amigo? Tá? Então, afeta sim, a depressão afeta. Por isso que, quando a gente começa a fazer um tratamento para um verdadeiro depressivo, eu sempre falo isso em todas as minhas lives, eu tenho uns 18 lives no meu YouTube sobre depressão, falado de várias formas, dentro da minha ossada, que é a psicanálise. Eu sigo muito Freud, Lacan e Jung, os principais, principalmente Jung, eu, particularmente. Eu não dispenso da ajuda de remédios alopáticos. Eu não posso receitar, mas se for um psiquiatra, tudo bem. Mas eu entendo que as doenças psiconeuronais, a grande maioria, psiquiatra, psicólogo. As doenças que envolvem alguns traumas, as doenças hormonais também, mas dentro da psicanálise, que é o que eu posso abordar, a gente entende que quando a gente vai trabalhando, fora a depressão, algumas manias, alguns hábitos, maus hábitos, que a pessoa já por si só constitui o seu ir e vir, o seu ímpeto, o seu querer e a sua vontade, você vai tirando a papinha da depressão. Você vai tirando o sustento da depressão. Porque a depressão, ela vai trabalhar no que é pior na gente.
Muitas das vezes não é o pior de você, Edson Rosa, para a sociedade, mas é o pior Edson Rosa para ele. Tipo, o Edson Rosa é vaidoso, mas se acha feio. Então, a depressão não vai trabalhar na vaidade que eu mostro para o outro, vai trabalhar na feiura que eu me alimento. Um exemplo bem esdrúxulo. O Edson Rosa... eu vou dar um exemplo. O Edson Rosa é um ladrão. Eu roubo coisa da pessoa. Mas, para mim, eu não me amo. Onde é que você acha que a depressão vai trabalhar? No que eu vou roubar ou na forma de eu me amar? Vai ser na forma de eu me amar. Então, a depressão é uma inimiga das nossas maledicências, mas principalmente aquelas maledicências que têm como urgência tirar a nossa vitalidade, desfazer da nossa existência interior e futilizar a nossa vida para fora, mediante o que nós buscamos. Por isso que eu vejo muitos depressivos, muitas das vezes, buscando tudo que terapia, mas nunca a objetiva. Sempre aquelas mais aleatórias ou alternativas. Quase sempre aquelas que vai falar o que ele quer ouvir ou, de alguma forma, endossar o que ele entende. A depressão é poderosa. Você é um coitado. Obviamente que nenhum terapeuta vai falar isso, que se diga terapeuta. Mas tem certas terapias que insinuam que o que está no ser adoentado é mais forte do que a sua sanidade íntegra e de caráter humano, coisa que não é verdade. Porque a depressão não é uma ilusão, ela não é vamos dizer assim, um fingimento, mas ela é, sim, falsária, enganadora, promíscua, não no sentido sexual, mas no sentido de não permitir que a pessoa se veja bem em vida e se queira bem na sua própria existência interior. Entendeu, Davi? Muito obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado. Uma boa noite, Renata. Uma boa noite, Antônio Araújo. Boa noite, Filomena. E, por favor, nos ajude aí, viu? O David fala também de novo assim: infelizmente, nossa sociedade, mesmo estando tão conectada pela internet, está tão sozinha internamente. É aí papinha para depressão. O que a depressão vai fazer, Davi? A depressão ela vai fazer postagens lindas, cara. Ou aos extremos, lembra? Aquela pessoa que você só olha lá o perfil dela, você só vê porcaria. É sangue, assassinato, é crime. Você lê os comentários dela sempre na defensiva ou no ataque. Ou se não, ao extremo. Ai, vida linda. Que nem o Edson Rosa, poeta, botando um monte de coisinha bonita, mas se você analisar o que escreve, 2, 3 vai estar largando uma piada, se sentindo perseguido, o Edson Rosa, ou o Edson Rosa vai estar agredindo alguém. E isso é resquício de infelicidade interior. Infelicidade interior é a maior comidinha, papinha para depressão. Edson, você está dizendo, então, que para a gente não ter depressão, a gente tem que ter felicidade interior? O que é felicidade interior? A alegria. A alegria é um sentido uno de cada um, quando a gente tem compaixão, simplicidade e humildade perante a nossa existência de ser. Não perante a nossa sobrevivência de se manter para ser aceito como a gente está. Está gravado aqui, viu? Bem gravadinho. Agora, a felicidade é uma instância, mediante a vários estados de alegria ou não, pela concordância moral entre os seres humanos, do que se faz certo ou errado, para, quem sabe, as pessoas entre elas se façam felizes. Mas eu, particularmente, fico com estado de alegria. Porque se eu depender, ser alegre pelo contentamento alheio e ser feliz pela felicidade alheia, meu Deus, coitado do meu umbral quando eu estiver sozinho. Acabei de dizer, Davi, o porquê que as pessoas entram muitas das vezes nas vias virtuais e quase vendem a alma para serem aceitas. Porque elas querem ter esse frisson, né? Usar esse êxtase virtual de credibilidade, de aceitação, para que as mesmas sintam-se felizes
porque não são contentes, e concebam essa catarse de euforia como algo, como se fosse alegria. No momento que elas não forem mais aceitas pelas vias virtuais, ou até mesmo no dia a dia, aí a depressão começa a mostrar as garras, criando nessas pessoas manias que se mesclam com suas vontades e seus desejos, que já estão somatizados com as suas frustrações e já estão envenenados com as suas carências e ansiedades. Qual o fim que vai ter essa pessoa? A não ser em vida, muitas das vezes, já ser quase um cadáver esperando a própria morte. Repito, eu estou falando como um ex-depressivo e não bato no peito, porque é horrível. É horrível. Não fala, sou depressivo, eu venci. Não é algo bom, não. Estou dando a cara para bater, que tem gente tudo, hoje em dia a gente não pode falar nada. As pessoas que se condenam com tudo, mas estou sendo sincero. Ou a gente valoriza o doente depressivo sem valorizar a depressão, ou a gente fica fazendo lives bonitas, falando de depressão enquanto as pessoas se matam, se anulam, se encrasuram nas suas dores e sofrimentos íntimos. E falar de depressão necessita falar com um pingo de lucidez e com adultos. Eu posso brincar, falar poesia, rimar palavras, duvidar até piadas. Mas a gente precisa ter muita lucidez, porque a tendência é piorar. Muito, muito. Foi-se o tempo que a depressão era coisa de pessoas maduras, com 50, 60, 70. Ai, meu Deus, já faz anos que eu estou tratando de crianças com 4, 12, 8, 7, 6. Crianças com 4 anos com depressão. 4 anos. É coisa de vida passada, nem sempre. Mediante aos moldes que a sociedade, na sua reatividade e contrariedade de diferenças dentro do mesmo lar de pensamentos, sentimentos e emoções, dos psiquismos que formatam papai, mamãe, filhinho, filhinha e família, viver em comunidade está cada vez mais difícil, porque na unidade a gente sobrevive. Viver em comunidade está cada vez mais difícil. Porque viver em unidade, a gente só sobrevive. Aí a depressão nos come, nos consome como banquetes. Porque ela usa do nosso autodesleixo, usa da nossa não inclusão interior, do nosso desconhecimento interior contra nós mesmos. É horrível. Meus amigos, se tiver mais alguma pergunta, por gentileza, fiquem à vontade, viu? À vontade. É interessante falar assim, Edson, e aquelas pessoas que tiveram um trauma, foram abandonadas ou sofreram bullying? Vou pegar pesado, viu? Sofreram processos de pedofilia, ou foram estrupados, estrupadas, agredidas em vários níveis psíquicos ou físicos, e a depressão se encrasura nelas em si. Existe uma diferença? Elas são culpadas da depressão estar nela? Claro que nenhuma pessoa é culpada por ter depressão. Seria uma ignorância da minha parte animalesca. Não é uma questão de culpa. Mas eu não retiro o que eu disse. A depressão, ela deprime o ser humano em 2 fontes primordiais. A verdade que não lhe dá paz e a realidade que não lhe conquista na paz. Edson, aonde que a depressão pega as pessoas? Em 2 coisas primordiais, como 2 raízes, que veio de subir para cima como vida, vão se aprofundando numa raiz e fincando na nossa carne como morte. 2. A verdade que nós lutamos, que não nos dá paz, que nos tolhe a paz interior. Não é a paz com o outro, é a paz consigo. E a
verdade junto com a realidade, que é assim que se estabelece na nossa vida, a gente não tem descanso, conforto de paz, a gente tem confronto, a gente tem luta, a gente tem batalha, a gente não tem reencontro. Lá, de vez em quando, a gente tem umas conquistas que nos deixam num estado de êxtase eufórico, porque eu alcancei, mesmo que para isso eu me despedacei eticamente e o meu caráter se fragmenta para mim só. A depressão é algo muito profundo. Falar de depressão, quando eu fico olhando essas lives, eu fico, nossa, como é bonito. Para algo chega a ser poético. Mas se a gente começar a encarar a depressão como uma doença que vai corroendo a vitalidade da alma, entorpecendo a mente, porque a mente fica só naquele quesito, não, jamais, nunca, não quero, não vou, não posso, não consigo, sou falho, derrota, dor, sofrimento. É essa balada que a depressão dá na mente. São essas raízes que esses dois troncos formatam. Em todas as lives que eu falo de empoderamento pessoal e autonomia espiritual, eu falo desses dois troncos. Cuidado se você tem a verdade e não tem paz. E muito cuidado se você vive numa realidade que não lhe dá paz. E eu sempre falo que a paz é a coisa mais dinâmica que há na vida. Porque pacificação, mancificação, onde as pessoas andam quase que se mordendo e se agredindo no meio da rua, em troca de olhares punitivos, julgativos, preconceituosos, rancorosos, melindrosos, vitimizados ou acusadores, uma pessoa que vive em paz tem que ser muito ágil, tem que ter muita generosidade no seu coração e muita solidariedade no seu cérebro em sabedoria, para ela ter a prudência da lucidez, para não se contagiar com este veneno, depressão. Por dentro, não por fora. Hoje o papo é sério, como sempre. Só que eu até falei com o Márcio, com a minha esposa, hoje eu vou falar um pouquinho diferente. Eu acho que está um pouquinho diferente. Não melhor nem pior, mas eu acho que talvez vai fazer algumas pessoas pensarem. E repito, a depressão ela é birrenta e ela é muito inteligente. A depressão não é burra. Já é me esquecer da cereja do bolo. A depressão não é burra, ela é inteligente, porque ela coloca a gente a confrontar as verdades dos outros pela nossa intelectualidade e ela coloca a gente desacreditar na realidade dos outros pela nossa forma de sobrevivência que está dando certo e pela nossa forma de sobrevivência pelo que é melhor e aquilo que se faz longe do mal. Nem que para isso eu execre, nem que para isso eu lacre, nem que para isso eu simplesmente destrua aquela voz do silêncio que está dentro de mim. Que quando raríssimas vezes eu escuto, me dá medo. Porque aquela voz, ela nem fala, ela sussurra, e eu já venho aquela energia de culpa, ou quando não, já vem aquela energia de medo, de desconhecido, ou quando não, já vem aquela sinergia de tristeza, de abandono, ou de preenchimento de vazio. A depressão já tomou conta. Tem uma colocação do Davi, está tendo uma colaboração muito, muito boa, viu, meu amigo? Muito obrigado. As suas perguntas são melhores que as respostas. Não falo isso para te agradar, não, porque eu falo para todo mundo que pergunta, é verdade. Ele coloca, acredito que até os grandes avatares tiveram seu momento de tristeza. Claro, Jesus teve. Nos 40 dias do deserto, no Monte da Oliveira, antes dele ver Davi, João Batista e Moisés. Ele teve, não depressão, tristeza. O Buda mesmo teve, Siddhartha, Gautama teve, o Gandhi teve, Francisco de Assis teve, Joana d'Arc
teve. Até Chico Xavier passou alguns momentos. É história. Então, a depressão, ela é sórdida. Aí eu continuo lendo. Acredito que até os grandes avatares, não estou dizendo que todos os nomes que eu disse foram avatares, viu? Acredito que até mesmo os grandes avatares tiveram seu momento de tristeza interna. Está na carne, meu amigo, como está lá em Levítico, em Reis, em Juízes. Imerso na carne o Espírito da verdade, o Cristo, sentirá tudo que está à mercê da carne. Sentir é uma coisa, nutrir é outra. Então ele sentiu também, viu? Tristeza interna, até pela a sua grandeza neste orbe. É o que eu acabei de falar. Uma pessoa que tem a grandeza da pacificação, a pessoa que tem a grandeza da massificação, consigo, amor próprio é para si, o único amor verdadeiro, incondicional é para consigo. Essa história de amor incondicional na vida dos outros é balela de pessoa que ou fica na margem da libertinagem, com todo respeito, ou fica na margem da insanidade. Eu amo meu filho incondicionalmente, mas se ele matar alguém, vai preso. Eu amo o meu trabalho incondicionalmente. Eu começo a agir mal no meu trabalho, é óbvio que não existe condição para eu fazer um trabalho porco com as pessoas. Então, essa historinha de amor incondicional, o amor condiciona uma regra: ajuizamento. E nós não gostamos dessa palavra, juízo. Mas nós adoramos da palavra julgamento. Porque se nós não temos a quem julgar, nós não temos como recolher-se à distância da nossa própria culpa pelo desamor que nos ocupa a nossa intimidade. Agora, o ajuizamento não julga. Ele diz tu. Aí nós, tu com tu. Meu irmão, tem um amigo espiritual, que é o senhor Zé Pilintra das Almas. Não vou dizer toda a história dele. Ele é desde o tempo da Babilônia, já está séculos desencarnados, hoje vem como Zé Pilintra das Almas. Ele fala uma coisa muito interessante. O homem, da atualidade, para não dizer o homem, qualquer homem, ele é à mercê do seu auto-julgo. O nosso estado de consciência que nos condena. Então, eu fiz uma live há pouco tempo falando de amor. Um amigo fez um comentário, espero que ele não se ofenda, ou amiga, né? E eu vi que a forma dele de colocar o que é amor é bem diferente da forma que eu entendo, mas eu não discordei, deixei lá o comentário e vou deixar. Em dado canal meu no YouTube, ou no Instagram, em algum lugar aí. Ele agrediu o Edson? Não, mas eu, Edson, não concordei com a forma dele, mas eu vou deixar porque é o jeito dele. A mesma coisa até as coisas ruins. Se com as coisas boas a gente faz isso, com as coisas ruins também não. A depressão vai muito grau de consciência, não de como a pessoa se tem no mundo, mas de como a pessoa se concebe na sua própria existência. Eu não me concebo na minha existência tomando essa limonada. Eu não me concebo na minha existência fazendo live. Eu não me concebo na minha existência sendo propriamente psicanalista. Eu não me concebo na minha existência tendo vários diplomas, não. Eu me concebo na minha existência tendo minha paz, minha dignidade, minha ética, que é o que me deixa imortal além do que eu utilizo e é o que possa me deixar sábio além do que eu entendo, mas mediante o que eu compreendo por mim, ao que eu refino por mim. Isso, além de ser o básico da filosofia, é o básico da educação dentro de um lar. Que se nós não queremos filosofar, como Hipócrates, Sócrates, Platão e outros, Námori, a gente vai falar de respeito. É a mesma coisa, estou falando disso. Isso é educação. Então, muitas das vezes, a depressão se estabelece, a gente mergulha nela, porque nós somos criados a amar aos outros incondicionalmente. Nós somos criados a amar a Deus sobre tudo e todas as coisas e ter uma fé quase que sempre sofrida. Porque se eu não sofrer, eu não mereço.
Não estou dizendo que hoje, 2022, todo mundo pensa assim, mas uma grande parte da humanidade, principalmente no Brasil, que eu não estou criticando a religião de ninguém, é assim. Como é que eu não vou acabar ficando doente? Se eu comigo mesmo mordo a minha língua e tropeço no meu próprio calcanhar, decepciono-me comigo mesmo, como é que eu não vou me frustrar com o amor que eu dei para o outro incondicional, com a minha vida sem condições alguma que eu dei na mão de alguém, a minha credibilidade, e a pessoa faz tudo o contrário? O que vai sobrar para mim a não ser frustração, deprimento, agonia, euforia, procrastinação, preguiça, dor e sofrimento e a própria depressão? Quando não mágoas e rancores. Você entende que falar de depressão é falar de algo gosmento, Davi. Que a gente tem que ter muito cuidado, porque particularmente é a pior doença que há hoje. O câncer, Deus que me perdoe, eu já perdi 4 pessoas de câncer. Uma que eu amo muito, que é minha avó. Então, eu não estou aqui falando bobagem, eu senti na carne que é perder um ente querido por câncer. Mas a depressão é um câncer energético horrível. Pelo amor de Deus, consome a alma da criatura. E aí ele comenta lá, na orbe, então nós estamos todos predispostos a mergulhar alguma vez no mar da depressão. Meu amigo, nós estamos nadando sobre a depressão. Eu não fiz essa live com o intuito de ter um olhar educativo sobre ética, conduta, integridade, moral. Eu não perco tempo com isso. Cada um tem a sua liberdade de ter, mediante ao seu nível de consciência, o seu próprio júri. Simples assim. Porém, meu amigo, eu prefiro um amor ético de um amar moral coletivo. Porque o amar moral coletivo é um conjunto de pessoas que ditam o que é certo e errado. E eu não posso ditar o que é certo e errado para os outros. Por exemplo, eticamente, se eu ver o meu filho, eu tenho um filho homem, eu posso falar isso que o Gabriel é boa, cabeça boa. E eu tenho um amigo, não só um filho. Supondo que o Gabriel fosse gay, ou uma outra filha minha fosse lésbica, o meu grau de consciência ético diz que é Deus por ela amando. Não muda nada. O que a moral faz? Um homem se vestindo de mulher, uma mulher querendo ser homem. Não, isso é errado, isso não é coisa do capeta. Isso é moral. O respeito não está na arte que os dedos fazem, mas na graciosidade que leva os dedos a manipular qualquer coisa com a arte da vida. Chico Xavier fala isso no Pinga Fogo, no programa Pinga Fogo, de 1960, 1970. Por que eu trouxe esse tema? Porque também é o que mais acontece. Muitos jovens que são homossexuais, até héteros, de todas as tribos, falam comigo, eu fico abismado, porque não entra na minha cabeça, mas é um grau de consciência. Mas eu entendo que esse grau de consciência, não só na sexualidade. Então, muita gente aí que é pai e mãe hétero extremamente mal resolvida, a maioria em massa, mal resolvido. Tem mulher e homem que não sabe nem a diferença do que é um gozo, do que é um orgasmo, de que é um lapso de prazer pelo corpo inteiro. Eu já falei com homens de verdade, eu não saí do tema depressão não, viu? Tá na depressão ainda. Que chegaram para mim e disseram, Edson, eu fiz amor com a minha esposa e eu não gozei só pelo pênis, eu gozei. Cara, eu chorei. Teve uma vez que foi lá no Rio de Janeiro com um amigo. Falei, cara, isso aí é gozar. O resto é ejacular. O que isso tem a ver com depressão? Tudo a ver. O ato sexual com amor é antidepressivo. A educação com respeito é antidepressiva. A ética com autonomia espiritual é antidepressiva.
o caráter com propriedade de empoderamento pessoal é antidepressivo. Olha os antidepressivos aí. Tudo é para dentro. Não é como eu me faço para fora, mas é como eu existo para dentro, independente das coisas para fora que envelhece, que envelhece, que perde o tempo de durabilidade, que eu utilizo. Quando eu começo a ter essa maioridade, Davi, Jana Arantes, José, eu começo a entender que a depressão é algo pequeno, mas se eu inverter essa qualificação e ter, vez de uma qualificação para dentro, e ter uma pretensão, uma propriedade de dar a só valor o que está lá fora, a depressão vai ser um gigante dentro de mim. Ela vai ter espaço em mim. Por que a depressão faz um estrago, muitas das vezes, na vida de muita gente? Porque a gente se agiganta para fora e microscopicamente por dentro tem medo do próprio silêncio. Agora, se nós fôssemos um existente por dentro, ouvindo a sua inspiração do silêncio, a gente poderia ser diminuto para fora. O nosso silêncio seria ouvido pela nossa presença humana, massificada, pacificada, com vários tipos de temperamento, de gênio, mas com certeza com dignidade de se calar para não falar uma bobagem, com respeito de dar o exemplo antes de falar e fazer uma bobagem, e com a sabedoria de aprender a escutar não só o seu silêncio, mas os outros, para que não caia na bobagem de ser mais um mediante a manada do repeteco de se fazer mal por si só. Desculpa aí, viu, Davi, mas eu me empolguei um pouquinho, viu, Davi? Vamos lá. O meu amigo José Igor está falando assim, em vários ângulos da vida, a depressão vem através de algo que sabemos que não vai ter, ou algo que tem e perde, né? Ou algo que a gente teve e perdeu. Tendo a atitude ou não. Meu amigo, por isso que eu digo, meu irmão, se você se tem, entenda, por favor, não, Edson, escuta seu silêncio. Se eu tenho a minha paz, eu não sou escravo de verdade de ninguém, nem da minha. Se eu escuto o meu silêncio, qual é o melhor oráculo que eu posso ter para fora? Se até com os olhos fechados eu me enxergo em paz por dentro. Para alguns isso é poesia. Então agora eu vou tornar a coisa mais física. Se tudo que nós tivéssemos, uma BMW, uma Ferrari, iates, apartamentos, uma mulher forte, um marido correto, forte, coisas materiais, e nós qualificássemos inferiores à nossa paz, nada que nós não temos e nada que nós almejamos e nada que nós temos e perdemos seria algo mais valioso do que nós, por nós só, obtemos. Paz. Mas por nós valorizar até o que não temos, mais que nossa paz, para nós idealizar até o que ainda nem aconteceu, maior do que nossa paz, e até mesmo o que já temos, maior do que nossa paz, qualquer metadinha ou fagulha daquilo que consomem de nós, roubam de nós, tiram de nós, arrancam de nós, traem a nós, tira não só aquilo que era externo, mas tira até aquilo que interno já deixava o nosso corpo vivo para fora, porque nós só sobrevivemos, mas encarne semi-morte impulso por dentro, porque se tratava como morto. Tipo, eu qualifico a quantidade mediante ao valor que soma ao derredor de mim, de amigos, de sim, de credibilidade, de likes, de aceitação, de amores, de encanto, de valores físicos, mas não de valores qualitativos éticos, aonde eu, no meu silêncio, mediante a todo o burburinho,
ao derredor de cobranças vivenciais, eu me encontro em paz. Eu não posso dizer que esse tipo de palavra que eu estou dizendo é ideal para os outros, mas para mim me faz bem. Por isso que hoje, meu amigo, desde os meus 38 anos, já passei cada bocado assim, de coisas materiais, bem, mal, sussa. De vez em quando assim me dá uns apertos, todo mundo hoje, o Brasil tá doido, o mundo tá louco, essa economia tem que pagar as coisas, mas quer saber, mano, eu vou levando. O que eu não tenho não vai me matar, e o que eu tenho não vai me consumir, e o que ainda eu busco ter não vai me envelhecer. Esse é meu dilema. Porque o que eu não tenho me matando, o que eu tenho me envelhecendo, e o que eu busco ter me deixando cada vez mais mórbido, morto por dentro, meu amigo, o dia que eu ter, é como se eu fosse um cara cheio de nada, cheio de vazio. Por isso que a gente vê muitas das vezes pessoas, e essa pandemia mostrou isso, eu não estou dizendo que todos os depressivos que tiveram na pandemia depressão famosos passaram por isso que eu vou dizer. Mas quantas pessoas famosas, que eu mesmo, não estou citando nomes, não é julgamento, estou falando da doença, de mal aqui, eu estou falando da doença, não dos depressivos, a gente fala, meu Deus, essa pessoa tem tudo. O cara viaja para lá e para cá, conhece países, nossa, está em depressão. Não diminuindo a pessoa. Então isso é para você ver que a depressão está pouco se lixando se tu tem, se não tem, se tu vai perder, se tu não vai perder. Agora, a depressão, ela sempre atinge quem não se tem. E se ter é independente do que eu possuo. Só depende do que eu sou. E se ter é independente de como eu me mantenho, mas é dependente do meu ser, como eu me sinto. E se ter é independente do que eu tenho de conhecimento, do que eu tenho de envolvimento social, mas depende muito o que eu nutro por mim e o que eu alimento em mim como algo essencial. É essa qualificação que em vários ângulos da sociedade, uns não, outros sim, talvez a maioria ou a minoria está doente, fica um impondo na vida do outro, disputa alheia e se perdendo da própria miragem quando fecha os olhos, ainda mais quando se olha no espelho. Aí a depressão brinca com as nossas vidas. Se mistura com ansiedade, se mistura com carência, se mistura com euforia, se mistura com pretensão, se mistura com pré-junção, se mistura com cultura exacerbada e arrasa com a educação. A pessoa fica fria, fica negativa, fica pragmativa, incisiva e se achando, mas se amurchando também. Pensa nisso aí, meu amigo. Não é mole não, viu? Meus amigos, se tiver mais uma pergunta, duas, acho que ainda dá tempo, senão vou falar últimas palavras. Edson, você não trouxe receita do bolo, mas não tem. A depressão tem cura? Tem. Tratamentos psicoterapêuticos, psiquiátricos, psicoanalíticos. Cada um tem seu nível de consciência. Mas eu digo com toda sinceridade, sem amor próprio, a depressão não se resolve. Mas eu tomei tarja preta, eu tomei o chazinho da vovó, ou eu fiz um ritual xamã, eu fui no psicanalista, ou até contigo, Edson Rosa, eu fiz um tratamento. Não. Quem te curou foi teu amor próprio. Porque todo o terapeuta, mediante a anamnese, a terapêutica que ele usar, conforme a linguística que ele utilizar, a mecânica que ele utilizar, ele vai trabalhar no amor que você desconhece, que é por você. Se você quiser chamar esse amor de força de vontade, resiliência, determinação, lucidez, hombridade, dignidade, ética, se você quiser chamar este amor de perseverança, coragem,
admiração, não tem problema. Tudo isso faz parte de alguém que já se ama por si só. Os remédios agradecem, os tarja pretos, tarja vermelhos, tarja branca agradecem, as terapias agradecem, e a tua saúde interior bate palma e louva a tua existência quando você se ama. Aí qualquer tratamento que você faz não só trata, resolve. Não só a cura e apura as propriedades que você não se encontra em paz, mas cura você, regenera você de dentro para fora. A depressão se cura na profundidade do nosso âmago, às bordas do nosso ser, mediante a persona que a gente mostra. Quase 1 hora falando de depressão. Falei. Não estou aqui para estar dando chá de moral em ninguém. Eu termino essa live dizendo que Deus abençoe a todos os momentâneos depressivos, mas que esse mesmo Deus descarte a depressão no meio de todos nós. Só quem já viveu momentos de depressão, só quem tem um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um parente que já perdeu para a depressão ou está perdendo para a depressão, sabe o que eu estou falando. Não é brinquedo, e ela tem várias caras. A gente muitas vezes fala, depressivo, é triste. Não, tem depressivos eufóricos, está sempre rindo, brincando, quando vê, aparece lá na internet, o rapaz se matou. Por quê? Depressão. Aquela atriz, aquele autor, aquele escritor, está se fazendo mal. Mas por que era tão feliz? Não, ele era depressivo. A cura da depressão é o empoderamento pessoal e o amor próprio. Todos os outros tratamentos, obviamente que eu estou falando dentro de uma margem analítica. Um psiquiatra vai falar que não, que os processos neuronais, ele vai falar dentro do olhar dele, físico. O Edson fala dentro de um olhar metafísico. Mas mesmo um psiquiatra, como qualquer outro médico que tenha dignidade humana, uma coisa vai concordar comigo. Qualquer tratamento tem maior efeito quando a pessoa se respeita, para não dizer se ama. Qualquer remédio e tratamento, uma químio e o chazinho da vovó, dá mais efeito quando nós alimentamos o nosso corpo muito mais de oxitocina, hormônio do amor, de que cortisol e adrenalina, hormônio do estresse, da tristeza, da agonia, da euforia, da ansiedade e das carências. Pensem nisso. E que Deus segure na nossa mão e que a gente vença, quem precisa ainda, vencer desse mal da humanidade chamado depressão. Tá bom? Fiquem com Deus. Me perdoe que eu gravei deu curtinho, que deu problema na internet. Mas dou meu bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais e muito obrigado por todos que colaboraram, que fizeram perguntas, não desfazendo de ninguém, mas o Davi, muito obrigado, viu, meu amigo? E lhe convido aí nas próximas lives, assim como o José, como a Jana, como a Cideide, dislexa, vocês são caridosos, como também a Rosângela, com mais, a Luísa, a Virgínia, a Maria e todos os outros, o Antônio Araújo, a Filomena, a Rosa, a Ana, o Luiz, a Rita, que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado. Até mais. Se amem, pelo amor de Deus, e se empoderem da sua existência interior. Viu? A massificação e a pacificação que a paz dá é a maior atitude e a maior realidade de quem se ama, em silêncio.